This call is now being recorded. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né, a essa oficina de indicadores do Território 5. Temos muito que aprender, muito conhecer, né, com os dados que vai ser levantado. Nesse primeiro momento, a gente traz um abraço do José, né, para todos vocês que estão participando. Ele não pôde estar junto porque ele está na faculdade, mas ele deixou um recadinho para todos, que eu vou passar. Antes de tudo, gente, vocês perceberam que eu estou gravando essa oficina. E a gente está para subir ela no Face da Prefeitura. Quem não puder ou não quer que ela seja exibida, né, na página do Facebook, marca ali no chat, não quero, para a gente saber certinho, porque se todos concordarem, nós vamos subir essa oficina de vocês para o Facebook da Prefeitura. Pode ser? Então, eu listei aqui 4 pontos bem importantes para a gente começar, né, a nossa conversa. Não será uma live longa, né, a gente tem um compromisso de ser uma live mais curta, trazendo os indicadores desse território, mas eu não posso deixar de trazer esses pontos. Primeira questão, quando a gente pensou nesse nome, oficina de indicadores, eu quero que você pense oficina de 2 maneiras. A primeira dela é essa normal, que a gente tem, por exemplo, a oficina mecânica, né, que é quando a gente leva o nosso veículo, às vezes lá, quem tem carro, leva o seu carro na oficina, e às vezes o mecânico que está lá, ele escuta o barulho, e pelo barulho ele sabe certo a peça onde ele tem que ir, ou o lugar onde ele vai procurar. Ele sabe fazer o ajuste de uma situação, a partir de um conhecimento que ele tem e de um saber que ele construiu nessa prática, a partir dessa relação dele nessa oficina. O exemplo que eu dei é a oficina mecânica, pensando no carro, ele tem um olhar atento, tem uma escuta que é especializada naquilo que está vindo a partir do que ele conhece, desses veículos que ele trabalha no dia a dia, ele sabe aonde, ele olha, né, a gente olha para quem já está fazendo, ele olha a partir dessa experiência, ele sabe identificar algumas coisas e fazer alguns ajustes. Eu quero pensar isso no primeiro momento, essa primeira compreensão de oficina, que a gente tem mais comumente também, com a experiência que a gente vai ter hoje. A gente vai ter a oportunidade de conhecer alguns dados de alguns serviços públicos que estão nos nossos territórios, trabalhando com as crianças e que organizam algumas informações que vão nos ajudar a pensar alguns ajustes. Ou seja, hoje a gente já vai ter à nossa disposição algumas informações construídas, né, a partir de pessoas que já estão trabalhando com crianças no nosso território ou que já produzem esses dados. Então, hoje nós vamos poder ouvir e afinar o nosso ouvido, o nosso olhar, a nossa mente, coração e cabeça, para a gente pensar nesse projeto a partir dessas experiências. Então, eu já começo agradecendo a todos os equipamentos públicos que fornecem esses dados, as escolas e CMEs que fazem as notificações quando há situação de violência, a notificação obrigatória, que é um documento importantíssimo para a gente gerar indicador de proteção de criança e adolescente. Eu começo agradecendo. E essa ideia da gente pensar indicadores das crianças, dos territórios, dos adolescentes, é olhar de maneira integrada. Não é só o olhar da educação, não é só da saúde, ou não é só um órgão que produziu esses dados. Foram vários equipamentos. Inclusive informações que vêm da própria comunidade, que nos ajudaram a construir alguns dos indicadores que vão ser apresentados aqui. É por isso que a gente fala que no setor público a gente está trabalhando numa lógica de rede integrada de direitos, porque a gente vai conseguir olhar para os territórios de maneira integrada, né? A vida não é hora saúde, hora educação. A criança, ela tem uma infância de maneira completa. Então, o setor público, os serviços inclusive da sociedade civil, né? A igreja, o comércio, o dia a dia da comunidade, eles têm algumas especificidades na sua ação. Mas a gente tem a vida de maneira integrada. Então, a gente traz hoje vários dados para a gente pensar nessa forma de uma rede integrada de direitos que nos fornecem esses dados. E aí eu agradeço a Jaine, mais uma vez, pela rede ter sido tão cuidadosa na produção desses indicadores, para a gente saber aonde que a gente tem que olhar enquanto município, enquanto prioridade. O Mirante Tamandaré, a gente diz o seguinte, nós temos muitas demandas historicamente construídas e historicamente demandadas que a gente precisa pensar numa resposta, mas nós não conseguimos atender a tudo num primeiro momento. Então, o que é prioridade? Definir essas prioridades vem com esses indicadores e com esses dados que a rede tem produzido. Então, começo agradecendo. Outra questão é pensar que esses indicadores falam de algo, eles recortam e eles constroem uma realidade, né? Eles não, dado, é importante a gente falar sobre isso, esses indicadores, eles foram construídos, né? Não é uma coisa que eu chego lá no nosso território, lá no Capivara dos Manfron, lá na região de Areias,
a gente não chega lá e tira esses dados. É a partir de algumas perspectivas, ou seja, a partir de algum olhar de algumas pessoas que ficam olhando alguns pontos e acompanhando algumas situações. E nós escolhemos olhar esses dados e nós escolhemos construir esses dados. E esses dados são sobre uma realidade. E aí eu quero falar da palavra oficina, né? Ela tem origem latina, ou seja, tem uma origem lá na comunidade romana, e ela é a junção de duas palavras, a palavra oficina. Opus, que é obra, e facere, que é fazer. Então, é fazer a obra. A oficina é o lugar onde a gente faz a obra. Então, hoje nós estamos aqui convidados a fazer a obra, e a obra a gente faz no território onde a gente está, né? A partir dessa oficina, nós teremos indicadores para que a partir de onde a vida acontece, que é onde a gente vive, onde está a nossa escola, onde está a comunidade, onde estão as crianças, a gente junte aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já acumulou na nossa experiência aqui, ó, de várias pessoas que estão na tela, que vêm de diferentes lugares, a gente possa pensar algo para a gente fazer nessas realidades, ou seja, intervir sobre essas realidades. E aí esses indicadores são muito importantes, né? Então eles nos ajudam a olhar para essas realidades e pensar essas realidades a partir de alguns pontos em comum. Isso é muito importante. Segundo ponto, é isso que eu disse, que os dados são construções, né? São escolhas. Nós aqui nos times da defesa vamos ter que fazer uma escolha. Tem várias pautas no nosso território. Eu estou olhando aqui a Carol, que está aqui na região, já no início do nosso território aqui, ela tem umas pautas bem específicas. Aí eu estou vendo a Rosinha com a gente, que lá na comunidade, nas comunidades que ela trabalha, são outras especificidades que também apresentam, que vai ser diferente lá no São João Batista. Mas, ao mesmo tempo, embora a gente está em vários lugares, hoje nós vamos ver alguns dados em comum desse lugar, né, dos territórios que a gente está atuando. Isso nos ajuda a fazer um planejamento mais estratégico de cidade. Mas talvez o teu time da defesa vai ter que fazer uma escolha específica, né, e esse dado é o que vocês vão olhar dentro do território de vocês. Esses dados produzem indicadores. Os dados que hoje a oficina vai trazer, aquilo que nós sabemos da nossa realidade, do nosso conhecimento da nossa comunidade, os dados e aquilo que a gente sabe vai produzir alguns indicadores, vão nos indicar algumas coisas que a gente pode pensar como atuação no nosso time da defesa. Terceiro ponto é que trabalhar a partir de dados nos dá segurança, né? A gente sabe a partir de onde que a gente está olhando, então é importante também saber de onde estão vindo esses dados. Hoje a Jaine vai contar de onde que eles vêm, né? Mas a gente, quando separa lá um indicador no nosso trabalho, quando a gente separa alguma informação sobre as crianças, é saber de onde que essa informação vem. Pensem vocês na rede de educação, nós temos mais de 9.000 educandos, mais de 54 unidades educacionais. Para tomar uma decisão sobre a rede, sobre as crianças, sobre o dia a dia, é necessário ter informações. Porque, às vezes, se eu ouvir só as 6 primeiras ligações do meu celular durante o dia, eu posso começar o dia super desesperado, falar, meu Deus, a rede não está funcionando. Pensem vocês o dia que voltou o transporte escolar, nesse período de pandemia. Se eu fosse considerar as 3 primeiras ligações do meu dia, eu teria ligado para o coordenador do transporte e teria dito, Valdecir, fecha tudo que não vai dar certo. Só que eu não posso ir só por essas primeiras impressões ou por essas informações que chegam. Eu tenho que olhar esse conjunto de informações para tomar uma decisão. Isso vai ser importante aí no time da defesa. Às vezes tem uma pessoa que ela tem uma pauta muito importante e ela traz essa pauta, ela defende, a gente fala, nossa, essa pauta realmente é importante no território. Aí, quando você vai ver a realidade das crianças, essa não é uma pauta do território, essa é uma pauta que é minha. Daí, como que a gente pensa isso? A comunidade é um lugar de projeto para quem, né? Vamos pensar esses projetos a partir dessas realidades. Então, os dados nos dão essa segurança. Outra coisa é esse sentido coletivo que a gente constrói a partir dos dados. Quando todo o time da defesa olha para as mesmas informações, ou seja, vamos reduzir o abuso sexual de crianças aqui no nosso território. E está todo mundo olhando para isso. No time tem gente com várias motivações, que vem de diferentes lugares no nosso time. Só que nós vamos olhar todos para o mesmo dado e ter os mesmos compromissos a partir desses dados que a gente vai olhar. Né? E a gente pode ter uma fala de convocação. Quando eu conto para vocês o número de pessoas que foram abusadas, de crianças que foram abusadas no município, eu convoco as pessoas para virem comigo. Né? Mostra de onde que eu estou tirando a minha causa. Que não é só porque eu acordei hoje aqui, eita, vamos pensar um programa para as crianças. Não, a gente parte dessas informações. As crianças estão tendo direitos violados, então é importante a gente trabalhar a partir disso. E de onde que a gente tirou? Então, quando eu vou convidar as pessoas para vir na ação do time da defesa, compartilhar alguns dados de onde nós tiramos a nossa decisão é muito importante. E eu já vou dizer, a Jaine não vai esgotar tudo, ela vai só começar e dar alguns apontamentos. As nossas articuladoras do território têm uma missão muito especial de nos ajudar a dar vida nisso também, junto com todos vocês, mas vai faltar indicador. Que talvez a gente tenha que sair na comunidade para construir, ou talvez durante o projeto a gente vá sentir necessidade de tê-los ou não.
Essa é uma escolha do próprio time, mas a nossa intenção com essa oficina é ajudar a pensar e planejar as nossas ações, a nos dar uma segurança do porquê que a gente está escolhendo algumas pautas, porque quem vai escolher o tema é o time. Não vai ser secretaria, não vai ser a diretora da escola sozinha, a diretora vai ajudar, inclusive tem uma visão privilegiada do sentido do conjunto de informações que chega na escola e no CEMEI. Só que ela sozinha a gente sabe que não vai conseguir, eu sozinho não vou conseguir, então a gente precisa que todo mundo decida junto. E nós podemos decidir a partir de alguns indicadores. E para fechar, eu digo que é um direito, né? É uma alegria poder compartilhar esses dados com vocês, gente. Em 2015, eu estava numa organização social no nosso município e a gente precisava planejar algumas ações para a área da infância. Nós tínhamos uma universidade financiando projetos e nós não tínhamos dados para tomar decisões ou a gente não conseguia ter acesso. Seja fosse pela correria do dia a dia ou por dados que a gente não conseguia acessar. Então, hoje nós celebramos um direito. Nós podemos olhar para os indicadores das infâncias dos nossos territórios, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos dos vizinhos e das crianças que estão crescendo em comunidade conosco e convivendo conosco. Hoje, nesse lugar da infância, né, mas que estão em relação com a gente o tempo todo, que vão cuidar da gente no nosso envelhecer, né, que vão nos ensinar muita coisa, são as crianças que vão pesquisar, gente, a cura para os novos medicamentos, são os trabalhadores da nossa comunidade, né, então essas crianças que estão conosco, embora elas serão muita coisa, no hoje, elas são muito. E quem são essas crianças, né, são indicadores para a gente construir. E hoje nós vamos falar um pouquinho das violações de direitos dessas crianças, então é um direito a gente saber sobre isso, inclusive para a gente reivindicar. Mas mais do que indicar, ou seja, olhar para esses dados, é pensar que obra que a gente vai produzir a partir disso. Então, eu agradeço a Jaine com muita alegria, as nossas articuladoras da rede de proteção, a todos vocês que estão aqui, porque hoje a gente vai conseguir conhecer um pouquinho melhor ou compreender, a partir do olhar desses dados, alguns indicadores, algumas indicações que a gente pode pensar para atuar na nossa comunidade. Estão me ouvindo? Sim, Mary. Então, gente, essa foi essa dama, uma olhadinha aqui, que acho que a Lu não entrou ainda. Então, nós vamos começar com essa oficina. Como vocês viram, vai ser muita coisa interessante para a gente ver, e triste, né, Jane? Uma realidade triste, né, que a gente vai ver esses dados que a Jane preparou com tão zelo para trazer para vocês. Então, eu passo a voz para a Jane para repassar as coisas para vocês, tá bom? Sejam bem-vindas a essa oficina. Obrigada, Mary. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Várias pessoas conhecidas aqui, que bom, né? Queria começar, então, pedindo para ele já espelhar ali para nós a apresentação. Meu nome é Jaine, para quem não me conhece. Atualmente, eu sou a facilitadora ou articuladora da rede de proteção aqui no município de Almirante Tamandaré. Então, só para apresentar para vocês, né, da onde eu venho. Pode ir para o segundo já, Elis. Lá na Secretaria de Educação, a gente tem um departamento chamado Departamento de Educação em Direitos Humanos. Dentro deste departamento fica a articulação da rede de proteção. Por que articulação? Porque a rede de proteção não é só uma pessoa. A rede de proteção é a junção de vários equipamentos, então o CEMEI, a escola, a unidade de saúde, os colégios estaduais. Então, a articulação desses equipamentos CRAS, CREAS, formam a rede de proteção. Mas no departamento nós temos ali a facilitação, né, que fica comigo, a Eli está aqui também, me auxilia bastante nesse trabalho. A rede de proteção, a articulação ali, recebe todas as notificações obrigatórias que são preenchidas no município de Almirante Tamandaré e também no município de Curitiba, de munícipe de Almirante Tamandaré. Então, nós recebemos, às vezes, em um dia, 30 notificações, mas pelo menos 5 notificações diárias a gente recebe. O que são notificações obrigatórias, a gente vai ver daqui a pouquinho.
Então, nós recebemos essas notificações e realizamos os encaminhamentos aos equipamentos que são pertinentes ali com a demanda. Além disso, nós também promovemos e realizamos 9 reuniões mensais, porque nós temos redes locais, e essas redes locais têm que se reunir para discussões de casos complexos. E outras articulações também para o bom funcionamento aí da rede. Dentro do nosso departamento também está a escuta especializada. Então, o pessoal aí do time da defesa que quiser se inteirar mais sobre o assunto, aprender um pouquinho mais, a escuta especializada, ela vem junto com a lei, né? Tem uma lei que formaliza a escuta, que é a 13.431 de 2017, porque antes, por exemplo, acontecia uma situação com uma criança, vamos supor que ela chegasse no CME ou na escola e contasse para a professora. A professora iria chamar o conselho tutelar, ela ia contar novamente. Aí ela ia no atendimento médico, ia contar novamente. E ela se revitimiza, né? Ela vive novamente ali a situação, então ela está tendo um violado. Com essa lei, com a implementação desse serviço no município, a gente consegue garantir que essa criança, esse adolescente vítima de violência, ele vai contar a vez mínima necessária, né, num local pensado e planejado para isso. Então, são salas isoladas, são salas que contam com material lúdico, né, um quebra-cabeça, um desenho, um giz, e com profissionais capacitadas para isso. Então, hoje a gente tem 2 salas, 2 profissionais, realizando diariamente as escutas especializadas. Nós temos também no departamento a Rede Bebê. A Rede Bebê está em construção, então é um projeto, ainda não está sendo colocado em prática, mas esse projeto ele visa ali a promoção dos direitos, né, da primeiríssima infância, ali do 0 aos 3 anos, onde já é possível a gente identificar algumas questões e trabalhar com esse bebê. E também os times da defesa, né, que nós estamos aqui auxiliando nas formações, nos suportes, então o time da defesa também faz parte do nosso departamento. Pode abaixar isso. Aí, gente, eu trouxe para vocês um recorte de uma resolução que foi lançada em 2006 pelo CONANDA. O que é o CONANDA? É o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Assim como existe o Conselho Nacional, existe o Conselho Municipal. Então, aqui no nosso município tem o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É bem importante o time da defesa aí pesquisar quem que é o presidente, quem que faz parte, quem que pode assistir às reuniões, eles se reúnem mensalmente. Mas o que diz a resolução do CONANDA? Acho que um antes, Elis. Isso. No seu artigo 1º. O sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, o que é o sistema de garantias? É como está escrito ali na lei. A rede de proteção, como eu disse lá, os equipamentos se articulando, é a personificação do sistema de garantias, tá? Porque o sistema de garantia é a assistência, a saúde, a educação. Então, o sistema de garantias de direito constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas e da sociedade civil. O que a gente está falando aqui? Dessa necessidade de articulação com vocês, time da defesa, sociedade civil, representantes aqui de diversas categorias, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis federal, estadual e municipal. Pode abaixar. Então, lá em 2006, com essa resolução, a gente já traz essa articulação que é tão necessária. Ainda na resolução, no parágrafo 1º, diz assim, que esse sistema irá se articular com todos os sistemas nacionais de operacionalização de política pública, especialmente na área da saúde, educação, assistência social,
trabalho, segurança pública, planejamento orçamentário, relações exteriores e promoção da igualdade e valorização da diversidade. Então, como eu disse para vocês, representantes de vários segmentos aí. Pode abaixar, Elis. Gente, então, como que essas redes se organizam no nosso município? Nós temos uma divisão de 6 territórios, são os territórios dos saberes. E esses 6 territórios se subdividem em 9 redes locais. Aqui está um pouquinho pequeno, mas o território 5, eu acho que é o lilás, né? Mas depois a gente manda para vocês o material, daí vocês vão poder ampliar, ver com mais calma. Não tem problema não. Aí vai para cima. Isso, então é o lilás ali, só para a gente ter uma noção de mapa aonde está o nosso território, né? Pode ir para o próximo. Então, nós temos 9 redes locais, como eu disse para vocês, que se reúnem mensalmente. O território 1 e o território 6 estão na mesma rede local, rede tranqueira e campo. O território 2 se subdivide em rede local Tanguá e Lamenha. O território 3 em rede local Centro e Botiatuba. Território 4, rede local Roma e São Venâncio. Território 5, rede local Bonfim, que nós temos a articuladora local Camila, já agradeço aqui, ali do CEMEI Bonfim, e a rede local Graziella, que nós temos a articuladora local Tati, também agradeço aqui a presença e o trabalho. Pode abaixar. Daí só mostra para nós, Elis, a notificação obrigatória. Então, como eu falei lá no começo, né, existe um documento que é chamado de notificação obrigatória. Eu não sei se alguém aqui passou, né, por situação de Covid, suspeita de Covid, mas se vocês passarem, vocês devem ter visto lá que o profissional de saúde preencheu uma notificação referente ao Covid, que é um papel cheio de tabelinha, assim, cheio de quadradinho. Assim como existe essa notificação do Covid, existe a notificação de sífilis, de mordedura de cachorro, de coqueluche. Então, são várias notificações que a saúde tem como documento para formalizar os casos e para a gente conseguir colocar isso em quantidades. E a notificação que a gente trabalha na rede de proteção é a notificação obrigatória de violência interpessoal e autoprovocada. Então, esse documento aqui, ele é extremamente importante, né, para a gente organizar o trabalho da rede, para a gente documentar a violação de direito e a violência. Algo muito importante da notificação é o que está escrito nesse parágrafo logo ali em cima, que diz assim: caso suspeito ou confirmado de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho infantil, tortura, intervenção legal, violência homofóbica. Então, são vários tipos de violência, a gente ainda tem ali a possibilidade de escrever outra violência que não esteja tipificada ali, que pode ser um caso suspeito ou confirmado. Por exemplo, você, time da defesa, viu uma situação estranha na tua comunidade? Eu não tenho certeza, mas você pode sim passar para a gestora do CEMEI, da escola, e a notificação vai ser preenchida mesmo em caso de suspeita, que daí cabe aos equipamentos ali fazer análise, né, do caso. Então, essas notificações, gente, elas viabilizam a construção, daí pode voltar lá para o slide, Elise, de política pública, né? Porque a gente preenche uma notificação, como eu disse, vem para o nosso departamento encaminha para o órgão responsável e também encaminha para a Epideme, que vai preencher essa notificação no Sistema Nacional
E aonde essa criança, esse adolescente, essa mulher for no Brasil e for procurado o nome dela no sistema, vai constar lá a notificação. Então, por que que a gente deve preencher? Para garantir o encaminhamento apropriado do caso e para também pensar em políticas públicas. Aqui é só a título de curiosidade, né? Trouxe o calendário desse ano, das reuniões da rede. Então, lá em fevereiro, a gente já decide as datas da reunião da rede do ano todo. A rede Bonfim se reúne todas as terceiras sextas-feiras do mês e a rede Graziella na última segunda-feira do mês. Então, pessoal, a gente trouxe 2 levantamentos. No ano de 2020, nós terminamos o ano com aproximadamente, Elis me corrija, 710 notificações obrigatórias no ano todo, isso? Isso. Tá. No ano de 2021, né, agora em setembro, hoje, no dia 23, nós encerramos o dia com 808 notificações obrigatórias. Não, 805. Tá, com 805 notificações. Então, esse de 2020, ele tá bem fechado, né? Já tá tudo aí. E o de 2021 foi feita a contagem no dia 10 desse mês. Então, já está desatualizado. Ao olhar para esses dados, eu quero que a gente pense que são pessoas, são crianças, são adolescentes, são idosos, são mulheres que estão em situação de violação de direito e em situação de sofrimento. Então, esse número, a gente não pode olhar para o 2 ali e achar que é pouco, porque são 2 vidas que estão sendo prejudicadas, estão sofrendo de alguma forma. Então, no ano de 2020, nós tivemos 2 crianças ou adolescentes notificadas por abandono intelectual, o que é pouco, né? Está subnotificado. Nós tivemos 3 crianças ou adolescentes envolvidos em situação de acidente com automóveis. E aqui, né, desde aquele adolescente que está andando de moto e não é habilitado, né, não poderia, e daí se acidentou na rodovia, ou aquela criança que a mãe não usou cadeirinha e se acidentou. Abuso sexual infantil, nós tivemos 8 casos notificados, né, um número bem significativo. Adolescente gestante, nós tivemos 5 casos notificados. Por que a gente notifica adolescente gestante? Porque a gente entende que o momento tão peculiar da adolescência, né, não seria um momento ali para gerir, né, gestar uma vida. Então, se aconteceu, existe uma negligência dos responsáveis. Crianças ou adolescentes em situação de negligência, nós tivemos 28. A negligência é uma situação que aparece bastante na maioria dos territórios, porque ela abarca várias outras situações que podem ser caracterizadas como negligência e também aquela dúvida de eu não tenho certeza se apanhou, se não apanhou, a gente acaba colocando negligência. Mas isso é algo até que nós temos que superar e nos encorajarmos a colocar mais o que a gente tem realmente suspeita. Crianças ou adolescentes em situação de violência, nós tivemos 6. E aqui é violência física. Então, é queimadura por bituca de cigarro, quebrou o braço, acorrentou, coisas assim. Crianças ou adolescentes em situação de lesão autoprovocada, nós tivemos 5. Aqui as notificações estão mais relacionadas à automutilação, né? Cortou os pulsos, ou a ingestão ali de grande quantidade de medicamentos. Então, 20, 30 comprimidos, né? Esse tipo de lesão autoprovocada. Também ingerir veneno, né? De rato. Isso mesmo, Elis, obrigada. Mulher em situação de violência doméstica, nós tivemos 30 notificações. É um número, assim, muito preocupante, muito expressivo, ainda mais quando a gente pensa que quando é notificado,
é que a mulher chegou num serviço de saúde com o supercílio aberto, com o braço quebrado, com traumatismo craniano, baleada, como a gente já recebeu. Então, aqui ela já chegou no ápice, né? Já atingiu um nível de violência ali gravíssimo. Porque aquela violência psicológica, patrimonial, que acaba acontecendo no dia a dia, dificilmente é notificada. Gestante negligente com o feto, nós tivemos duas. O que é a gestante negligente com o feto? Não fez o pré-natal corretamente, ou fez o pré-natal tardio, usou substância, né, droga ou álcool, na gravidez. Idoso em situação de negligência, nós tivemos 2, mas esse número ele é facilmente dobrável, né? Se a gente pensar nos idosos que são cuidados por familiares e muitas vezes são violentados pelos próprios familiares que cuidam, são eles que levam os idosos no equipamento. E como que ele vai fazer a denúncia se o agressor está ali do lado, né? Adulto em situação de lesão autoprovocada, nós tivemos 26 notificados. Então, quando a gente pega criança e adolescente, que é mais automutilação, ingestão de medicação, o adulto já vem mais tentativa de enforcamento, né? Pular ali do viaduto e também uso de raticida. Aí, pessoal, nós temos agora esse ano, né? 2021. E só uma coisinha antes de você falar, só para lembrar que as denúncias podem ser anônimas, pode ser por conselho anônimas, ou pode ser Disque 100, 181, 190. Você pode fazer qualquer denúncia anônima. Obrigada, Elis. Então, pessoal, voltando ali, nós tínhamos, né, no ano de 2020, se vocês lembrarem lá, 2 notificações por abandono intelectual o ano todo. Agora nós já temos 12 notificações. Então, é um número assim que aumentou, né, 6 vezes. A gente tem a questão da pandemia, que foi muito difícil, sim, você manter esse vínculo, essa relação, né, família e escola. Teve o afastamento, inevitavelmente, né, essa questão do ir presencial é muito significativa, mas temos que a todo momento estar pensando em estratégias de recuperá-los, né, porque realmente é assustador, assim, a quantidade que aumentou, que fica até pensando como foi subnotificada no passado, né, e ainda deve estar sendo agora. Crianças e adolescentes em acidente com automóvel, nós tivemos 3 notificados, que eu acho que é a mesma quantidade do ano passado, então não avançamos em nada nesse sentido. Crianças ou adolescentes com uso de substância psicoativa, nós tivemos 2, mas não significa necessariamente que esse número diminuiu, porque a notificação ela é feita a cada situação que acontece. Então, às vezes, aqueles 5 lá do ano passado ainda estão fazendo uso, ainda estão em tratamento e recaída, mas não serão necessariamente notificados e esses são novos, tá? Abuso sexual infantil, lembra lá, no passado a gente teve 8, a gente está com 19 notificações, né? É muito grave mesmo. Acho que é o primeiro ou segundo território que mais tem. Acho que é o segundo. Criança ou adolescente em situação de negligência, então já era um número grande, agora fica maior ainda, 38 notificações. Crianças ou adolescentes em situação de violência física, olha como aumentou também, gente, né? Então vocês pensem que são 11 meninos, meninas, adolescentes que foram espancadas, né? Soco no olho, tapa no rosto, geralmente com lesão, tá? Crianças, sim, essa notificação, esse recorte é somente do território 5, Rede Bonfim e Rede Graziel. Cada território a gente fez separado, tá?
Então, se você for pegar, nós temos no total mais de 804 notificações, porque nós emitimos 804 ofícios e tem alguns ofícios bem pontuais que têm 2 notificações. Então, aproximadamente umas 830 notificações ao todo, e esse é do território 5. Gente, que legal ter perguntas, tá? Se quiserem levantar a mão, participar, fiquem à vontade. Voltando ali, em situação de lesão autoprovocada, né? Então, as nossas crianças, nossos adolescentes, nós tivemos 8, o número também aumentou. Mulher em situação de violência doméstica, 18. Mas eu acredito que está subnotificado. Ou é como eu falei para vocês. Veio a primeira notificação, equipamento disparou o atendimento, começou lá a atender. Não necessariamente vai ser notificado de novo, mas ainda não saiu da situação de violência. Porque não necessariamente aconteceu uma situação nova que justifique a notificação, mas ainda está em atendimento, né? Então, daria, por exemplo, para a gente pensar em quase somar aquelas 30 com essas 18. E também pensar em pelo menos 100 mulheres, gente. Esse número pelo menos dobra, tá? Outra situação ali, gestante negligente com o feto, a gente tem a mesma quantidade do ano passado, então não avançamos. Pensando no território 5, eu acho que está super subnotificado, tá? Extremamente subnotificado esse quesito. Idoso em situação de negligência, a gente aumentou um pouco também, 3 casos. Adulto em situação de lesão autoprovocada, nós tivemos uma diminuição, 10 casos, né? Quem sabe podemos pensar aí no fortalecimento do atendimento de atenção psicossocial, no CAPS 2, né? Ou subnotificação também. É importante a gente olhar para esses dados e não ficar pensando assim que tudo vai dar errado. Por quê? Esse aumento de notificações, ele reflete também um aumento no olhar protetivo e um aumento do alcance dessas situações. Então, se aumentou, é porque a gente está conseguindo acessar mais e ver mais. O primeiro momento é assim mesmo, tem um boom, né? Tem um aumento. Agora a gente vai daqui para frente trabalhar para diminuição, mas é importante que apareça, tá? Ele saiu aqui da tela o slide. Sim, é o vídeo agora. Tá bom, Lembra? obrigada. Então, pessoal, eu fiz um recorte de 2 temáticas, pensando nessa quantidade de notificações, tá? Abuso sexual infantil e negligência. Eu não vou aqui acabar com a temática, ninguém vai sair aqui expert, mas pelo menos provocar vocês para começar a pensar nessas questões, pensar nas ações em conjunto, tá? Então, eu trouxe um videozinho aí curto para fomentar, agora é do abuso, né? Esse vídeo, ele é um documentário, eu vou passar só o trailer. Esse documentário tem disponível na internet. O time da defesa que quiser assistir, estou disponível, pode entrar em contato comigo, porque é meio chatinho, tem que seguir um caminho lá para conseguir habilitação para assistir ele. Mas acho super interessante quem quiser assistir. Então, falando, né, brevemente aqui sobre o abuso, a gente tem que pensar na quebra de alguns pensamentos prontos que vêm, né? Que esse abusador tem um perfil específico, que tá, né, vai dar para ver olhando para a cara dele. Quando a gente pega a grande maioria dos casos que chegam de notificação e de escuta especializada, Elis, daí se puder voltar no slide, por favor, a gente vê que muito provavelmente serão pessoas do núcleo familiar, então é um tio que tem um contato, que tem um vínculo, que tem uma relação de afeto, é um padrasto, é um pai, é um avô, né? Infelizmente,
Desde o ano passado tem vindo muitas situações envolvendo avós, né? Ou companheiro das avós, porque as mães acabam tendo que deixar as crianças sob os cuidados ali da avó para sair para trabalhar, e o companheiro da avó ou o avô, né, acabam ali abusando. Também esquecer, né, aquela questão de que o estupro, o abuso envolve a penetração. A gente vê que a grande maioria dos casos, o abusador, ele vai passar a genitália na criança, ele vai ejacular na criança. Elis, quer falar? Lembrando, Jaine, que a pessoa que for abusada, ela não pode tomar banho. Ela tem que ir no ML fazer o exame e tem 72 horas depois do abuso para fazer esse exame. Bem lembrado, Elis. Então, em Curitiba, nós temos como referência o Hospital Pequeno Príncipe, que vai fazer esse atendimento das crianças e adolescentes, e o Hospital de Clínicas de Mulheres e Homens em idade adulta. Então, pessoal, voltando lá, esse abusador, ele provavelmente, né, vai ejacular na criança, vai fazer com que a criança ou adolescente segure a sua genitália, gesticule ali, né, mexa na sua genitália. E isso não vai aparecer no exame do IML. Isso provavelmente não vai aparecer na perícia. Então, por que a gente precisa cada vez mais pensar em fortalecer a fala dessa criança e desse adolescente, né? Dar ouvidos ao que eles estão falando. A gente tem que pensar que a porcentagem da criança e do adolescente que inventa alguma coisa a esse respeito é mínima, 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 mínima. E se ele está usando isso, né, para inventar, tem sim alguma coisa por trás, mas é mínima. A gente consegue perceber na riqueza de detalhes da fala dessas crianças, a gente consegue perceber na escuta especializada a maneira como se comportam e como estão relatando. Então, se a gente ficar preso, né, e muitos responsáveis ficam, no IML não deu nada. Então não foi, né? Às vezes até porque tem uma relação de parentesco, às vezes é o companheiro da mãe, né? E é difícil pensar que ele fez isso. Então, no IML não deu nada e não foi nada. Pode ser que realmente não apareça. E daí o abuso continue. Elis, quer falar? E também tem aquela, né, que às vezes a criança não conta, por causa que o agressor ameaça pai, mãe, tem tudo isso que tem que ter um olhar especial. Sim, exatamente. Tem muita ameaça envolvida nessa violência. Então, gente, o que é a violência sexual? Né? De uma maneira bem ampla aqui para vocês. Qualquer ação na qual uma pessoa, valendo-se da sua posição de poder, então tem uma relação hierárquica, por exemplo, um pai com uma filha, fazendo uso de força física, né? Então, segura ali a criança, bate na criança, coerção ou intimidação, né? Ameaças ali, como a Eli citou, ou até mesmo influência psicológica, com o uso ou não de armas ou drogas, vai obrigar a outra pessoa a ter ou presenciar ou, né, participar de interações sexuais, tá? Pode abaixar. Aí, pessoal, nós temos o assédio sexual, né, que é aquela insistência inoportuna, com perguntas, com propostas que tenham natureza sexual, né, e sejam abordagens ali que provoque um desconforto. Nós temos também o estupro, que eu trouxe aqui bem o recorte da lei do Código Penal, artigo ali 213, onde depois vocês podem ler e se apropriar, mas o que diz, né, para a gente de uma vez por todas entender essa questão do estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. É só penetração, gente? Não é.
Às vezes a gente fica preso, né? Ai, não teve penetração. Não é essa penetração. Então, o que que tem ali? Tem a ameaça envolvida com o ato libidinoso. Pode abaixar, Elis. Aí o vídeo desse vamos deixar para o final, tá? Beleza, obrigada. Pessoal, então, né, do abuso, como eu disse, no início da temática, vamos falar um pouquinho sobre a negligência, que também aparece bastante nesse território. Então, a negligência... Aline, antes Oi, de você Mary? começar a falar da negligência, eu posso falar um pouquinho em relação ao abuso? Pode. Gente, eu sei o que é um caso disso, porque na minha própria família eu já tive uma sobrinha que foi abusada sexualmente pelo tio. E a dor não é da criança, e não é só da criança, é da mãe também, que quando a mãe descobre. Porque eu vi que a minha própria cunhada, um dia, minha ex-cunhada, né, me falou bem assim, que a dor maior foi levar a filha dela no IML para fazer um exame, sendo ela que tinha que cuidar da filha. Então, o abuso é uma coisa muito séria que marca muito a vida da criança. Né? É um cuidado que a gente tem que ter sempre com nossos filhos. Obrigada, Mary. Realmente, é um assunto espinhoso, né, gente? Até aqui para a gente falar, mas temos que olhar para isso, enquanto sociedade civil que está aqui, enquanto poder público, porque, gente, não é fato isolado, é todos os dias uma situação nova. Gabi, quer falar? Gabi? Ops, esqueci do microfone. Como disse no vídeo, né, antes, é um assunto que não é para agora, é para ontem, né? Com Que a gente certeza. tem que discutir. Com certeza, Gabi, concordo. Elis, quer falar? Eu estava lendo até ontem o material da ONU, diz que a cada 5% das crianças brasileiras são abusadas por dia. É um número bem significativo, né? Até esse material, se quiser disponibilizar depois, Elis, que é uma pasta bem completa, né, de materiais para os times da defesa, acho legal, a Meire pode Isso, inserir ali eu vou para nós. disponibilizar, porque é bem interessante a leitura. Beleza. Jaine Oi, e Gabi. todo mundo, eu coloquei no chat um link do Drive que tem vários materiais com os indicadores e vídeos e artigos para os times da defesa que precisarem e quiserem pesquisar. O link está no chat, tá? Obrigada, Gabi. Então, pessoal, negligência, né? Vamos pensar o que é negligência. Quando a gente fala da negligência, já tem que acender uma luz assim amarela, vermelha na cabeça. Por quê? A negligência em si vai ser caracterizada como a falta dos cuidados básicos. Então, aquele responsável, aquele pai, aquela mãe, né, avô, enfim, que deveria estar provendo os cuidados básicos referente à alimentação, vestuário, higiene, medicação, não está provendo, negligência. Tá, mas então vamos pensar. A gente está num município extremamente vulnerável socioeconomicamente. Então vamos olhar o contexto daquela família. Uma família que não tem condições financeiras de comprar arroz e feijão, não tem condições financeiras de ter banheiro em casa, gente, toda semana eu entro na casa de gente que não tem banheiro. Toda semana, não é exagero. Essa família não vai comprar o shampoo, o desodorante, o perfume, né? Então, quando a gente falar, nossa, que mãe negligente, veio sujo, né? Veio com a roupa rasgada. Vamos antes olhar para o contexto. Não que não exista. Existe sim. A gente tem casos no município que o irmão vai impecável e o outro irmão, filho de outro pai, envolve relações amorosas, enfim, vai em condições precárias, né? Aí tudo bem, a gente está falando de uma negligência, mas a grande maioria dos casos não é negligência puramente. É sim falta de condições financeiras, de condições de moradia,
falta ali de repertório, falta de entender o que eu preciso para criar, para educar uma criança, né? Elis, pode falar. É que até nós temos que ter um olhar assim até a pandemia, né? Quantas famílias não perderam seus empregos, como a gente está hoje em dia no município, a vulnerabilidade das famílias, tem tudo isso que a gente tem que ter um olhar especial. Sim, é verdade. Todos nós tivemos a vida atingida, principalmente financeiramente, pela pandemia, mas tem pessoas que já estavam com a vida comprometida e agora estão piores ainda. Pode passar, Elis. Então, existem, né, vários tipos de negligência. Por exemplo, a infrequência e evasão escolar são formas de negligência. Só que é como eu disse aquela vez, vamos diagnosticar. O que não está vindo para a escola? Às vezes não está vindo para a escola porque não tem nem o chinelo para colocar para vir, né? Ou porque é muito longe, não tem transporte. Então, a negligência dos responsáveis não enviarem para a escola existe, porém, a negligência da escola de não identificar essas situações também existe. Aqui, né, na nossa rede de ensino, nós trabalhamos arduamente nisso e posso citar aqui facilmente inúmeros exemplos de gestoras que fazem busca ativa, visita domiciliar. Então, eu acredito que essa negligência em relação à escola e ao CMEI, ela é mínima, né, atualmente no nosso município, mas ainda temos muita negligência em relação aos responsáveis. Pode abaixar. Dentre as formas mais graves de negligência que a gente tem, o abandono se caracteriza, né? Então, o abandono ele vai ser uma das mais graves, por quê? Porque ele vai acarretar em várias problemáticas, né? Um abandono ali do responsável, muitas vezes da figura materna, da figura paterna, principalmente, né, da paterna, pode acarretar, assim, situações de conflito familiar, situações de vulnerabilidade econômica, situações de uso de drogadição. Então, o abandono é uma problemática que envolve a negligência bem séria no nosso país como um todo. E, por fim, né, a gente tem vários estudos e percebemos isso na rede também, que a negligência, ela é a base. Então, falamos aqui sobre o abuso sexual, né, o abuso sexual infantil, vamos pensar lá no ápice. Mas quando a gente pega a história dessa criança para olhar tudo que já aconteceu, a negligência ela está na base. Então, o que eu digo? É uma criança que teve a vacina atrasada, é uma criança que não tinha higiene adequada, né? É uma criança que sofria violência psicológica. Então, vem de uma base de negligência que acaba acarretando numa situação de violência mais grave. Pode ir lá no vídeo daí da negligência. Pessoal, esse vídeo, ele também é um recorte de um documentário. Esse é mais fácil, tem no Netflix, O Começo da Vida. Acho que vários aqui já assistiram, mas fica a indicação. Um documentário bem bacana para assistir. Eu trouxe um trechinho aí para a gente encerrar nossa conversa. Bom, né? O que eu tinha para trazer era isso, tá? Me coloco à disposição de vocês, se tiverem contribuições aí a fazer. Também a gente vai colocar todo esse material aí no Drive. Queria dizer para vocês que essa questão é uma questão nossa, que tem sim que nos tocar, tem que nos fomentar para a gente agir. Existe muito, muito no nosso município. Essas crianças, esses adolescentes precisam de nós, tá bom? Da minha parte. Obrigada, Jaine, por esses dados, né? Por essa uma realidade triste, mas que a gente pode fazer, tentar todos juntos mudar. A partir do momento que a gente cuida de uma criança, a gente cuida dali do bairro que a gente mora, da região que a gente mora, a gente está cuidando do nosso futuro. Então, nesse momento, eu vou chamar a Gabi para falar um assunto bem importante sobre a Bolsa Qualificação. Ela vai explicar um pouquinho para vocês. Então, gente, essa Bolsa Qualificação
ela é um programa do governo do estado em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, utilizando os recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Então, aqui em Tamandaré vão ser disponibilizadas 120 vagas para essa bolsa, e são pessoas que podem estar se inscrevendo, que fazem parte da área da arte e da cultura. Então, músicos, escritores, artesãos, cantores, se você conhece alguém que canta na tua igreja, algum músico que participa do coral da tua igreja, você pode estar divulgando essa bolsa para que essa pessoa possa se inscrever e participar. Esse curso vai ser dividido em 3 módulos de 40 horas cada um, e no final de cada módulo, o cursista recebe R$1.000. Então, no total, vão ser R$4.000, R$3.000 que o cursista vai estar recebendo. As inscrições foram prorrogadas até o dia 4 de outubro, então ainda tem mais um tempinho para fazer as inscrições. Então, quem puder divulgar e nos ajudar, que chegue ao maior número de pessoas dessa área, né, que foi bastante atingida, foi a primeira que parou e com certeza vai ser a última que vai voltar, né? Então, se puderem nos ajudarem divulgando esse projeto, esse programa do governo, vai ser bem importante. Teve alguém que acho que fez uma pergunta no chat. A Janine. Não, foi só uma colocação, na verdade. Foi só uma colocação. Uhum. Então, Certo, não sei se mais alguém quer falar mais alguma coisa, quer fazer algum comentário? Todos. Então, vamos fazer o nosso fechamento, né? E como a gente viu, como eu falei também, como é importante os dados que foram transmitidos para vocês. E que, em cima desses dados, que eles não seja comum, que ele seja uma coisa para a gente refletir bastante e tentar fazer essas mudanças. E que nós precisamos mesmo despertar, todos juntos, né? Um pouquinho que cada um de nós fazemos, a gente já está auxiliando e ajudando. E vocês ali, desculpa, a gente aqui está me dando dor nas pernas. E vocês ali estão fazendo tudo que pode fazer, ajudando. E essa região que a gente viu é um índice muito grande em alguns dados. Então, o time da defesa, nesse momento, ele pode, junto com a escola, se inscrever no cadastro das ações do time da defesa, né? Que vai ser mandado, acho que o link para as escolas, está no site da prefeitura, né, Gabi? Esse link? Sim, já está no site. Uhum. Abriu hoje para vocês escreverem as ações que vocês vão fazer em relação com o time da defesa, em relação a esses dados que a Jaine trouxe. Né? Vou faço para vocês verem que é a necessidade em cima desses dados que foram apresentados para vocês. Porque o nosso município é um que está olhando pela infância, olhando pela criança. Então, todo mundo junto, vamos fazer um trabalho muito mais bonito. E a gente agradece muito, em nome da Secretaria Municipal de Educação, né, e Cultura, e pela Prefeitura de Almirante Tamandaré, a participação de cada um de vocês nesse evento nosso. Que o próximo evento que a gente seja uma oficina de celebrar tudo que está sendo desenvolvido por vocês, pelo time da defesa. Agradecemos muito a presença de todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite.